Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a experiência de Eurostat. Essa experiência consiste, é uma experiência bem simples, dá pra gente fazer quando a gente voltar às aulas. Onde a gente pega um gerador, pode ser uma pilha, uma bateria, e a gente conecta uma chave para poder ligar e desligar, tá? E a gente coloca uma bússola próxima a esse fio, tá? Então, conforme a gente ativa a chave, né, ou seja, liga a corrente elétrica nesse circuito, você vai observar que a bússola, ela vai se orientar, tá? No sentido da corrente elétrica. Aí, daqui a pouquinho eu explico como é que ocorre essa orientação. Então, a bússola, ela vai, se ela tá virada para lá, né, ela vai pegar e vai se orientar para um outro lado, dependendo da posição da corrente elétrica, tá? Então, deixa eu ver o nome dele. Hans Christian Ørsted percebeu que conforme ele ativava a força magnética, a bússola, ela tinha uma certa orientação. E depois, quando ele desligava a corrente elétrica desse circuito, a bússola, ela voltava à sua posição natural, que é apontando sempre para o norte, entendeu? Então ele parou e pensou que existia uma relação entre corrente elétrica e o campo magnético, tá? Então ele percebeu que a corrente elétrica, ela gera um campo magnético, tá? Alguma dúvida até aqui? Não. Não? Então vamos escrever aí bonitinho, né? Toda corrente elétrica origina no espaço que envolve um campo magnético. Alguém perguntou isso na última aula. Eu acho que foi o Cláudio. Eu da bússola. Né? Que por que às vezes a bússola ela acaba sofrendo interferência? Bom, ela pode sofrer interferência ou por algum metal próximo a ela, né? Ou então por conta de uma corrente elétrica. Porque a corrente elétrica ela vai gerar um campo magnético ali naquela região. Então ela acaba obtendo uma outra posição do que a original dela. Beleza? Show, entendeu? Aí mais pra frente a gente vai ver que ocorre ao contrário também, mas vamos por parte. Por enquanto aqui é só isso. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa parte? Acho que não tem muito, né, o que perguntar, né? Por enquanto não. Bom, e agora a gente vai entender como é essa orientação do campo magnético gerado por corrente elétrica, tá? Eu preciso que vocês tenham muita atenção e que vocês peguem uma caneta, porque a gente vai ter que escrever na mão, tá bom? É legal. Eu vou ensinar de duas formas. Uma é a forma do livro de vocês e a outra é a regra do tapa, tá? A gente vai usar a mão direita. Eu acertei a mão direita, né? Sabem que eu confundo. Então vamos lá. Tá rindo, né? Eu vejo muito isso. Essa aí eu sei. É? Aí a gente vai ver três situações. Uma quando o campo magnético é gerado por corrente elétrica que percorre um condutor retilíneo.
Aí eu não vou escrever esse título todo não, tá? Campo magnético gerado por uma corrente elétrica que percorre um condutor retilíneo. Eu vou botar aqui, ó, por condutor retilíneo. Porque já tá aqui em cima, né? Professora, a senhora escreveu campo elétrico. É, bobei, obrigada. E tô eu falando campo magnético, né? Eita, deixa eu apagar esse G aqui. Show. Show, dá pra entender o que você fala. Bom, então vamos lá. Então eu vou pegar o livro de vocês da figura 13, tá? Que você tem... Ah, não, vou pegar... É só pra vocês... né? Vou pegar a figura 14, porque a figura... Oi? Perguntando qualquer página. Ai, eu não sei a página porque eu tô no livro antigo. É do capítulo 36. É logo depois da experiência de Oersted. O Manuel falou aí 523. Então, 523. Mas eu vou escrever aqui também, é porque talvez fazendo pelo celular vocês se percam um pouco. Então é bom usar o livro de vocês. Então, preste atenção. Quando eu solto uma flecha, né? A primeira coisa que você vê é a ponta da flecha, tá? Então, se eu soltar uma flecha por trás do quadro... Ih, gente, só um minutinho, meu filho acabou de acordar. Ai, peraí. Vamos lá. Eu esqueci o que eu tava falando, alguém me ajuda? Ah, da flecha. Então, se eu lançar uma flecha por trás do quadro, a primeira coisa que vocês vão ver, né, vai ser a pontinha da flecha. Então, essa flecha ela estaria saindo do quadro. Então, toda vez que eu quiser representar um vetor saindo do plano da folha, do plano do quadro, eu vou fazer uma bolinha com um pontinho no meio. Então, é porque esse vetor está saindo. Tá? Agora, se eu lanço uma flecha para o quadro, a flecha no rabinho dela não tem aquelas peninhas assim que fazem um xizinho? Então, se eu lanço uma flecha no quadro, o que você vai ver quando ela entrar no quadro vai ser apenas o quê? O rabinho da flecha, que é o xizinho. Então, esse vetor está entrando. Então, primeiro vocês têm que entender essas duas nomenclaturas aqui, tá? O pontinho e o xizinho. Ficou alguma dúvida aqui? Então vocês... Não, tranquilo, né? Então a gente vai pensar, tá? Não... Deixa eu ver o que ele orienta aqui. Ah, tá. Numa corrente elétrica saindo, é o que ele faz aí no livro de vocês, na figura 14, e representa um ponto P aqui. Então vamos ver como ficaria o campo magnético gerado por essa corrente elétrica aqui, por esse condutor retilíneo, nesse ponto aqui, tá? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a mão direita, se eu errar a mão me avisem, vocês vão pegar a mão direita, o dedão vai ser a corrente elétrica, tá? Aqui, nas costas do dedo... O André já mencionou isso aí. Oi? O André já mencionou isso aí naqueles livros... Ah, então que bom, ele não vai ter dificuldade hoje. Então aqui vocês vão desenhar o ponto, porque vocês sempre vão direcionar essas costas do dedo aqui para o ponto. E na ponta do dedo vocês vão fazer o B, porque vai ser onde vai orientar o campo magnético, tá bom? Então preste atenção, o dedão é o I,
Aqui é o ponto e aqui é o vetor. Você sempre vai manter a sua mão assim, ó. Tá vendo? Com a pontinha do dedo virada e o dedão pra cima, tá? Então vamos pensar no seguinte. Aqui eu tenho um campo elétrico saindo. Aí eu vou girar esse ponto P até a direção do ponto P do quadro. Então, conforme eu giro, até encontrar ele, ó. Achei o ponto P. Pra onde que ficou a pontinha do meu dedo, que representa o campo, ó, ó. Tá pra cima, tá vendo? Então, quer dizer que o seu vetor campo magnético, ele está pra cima. Tranquilo? Deu pra entender? Eu vou fazer mais um exemplo com essa regrinha e depois eu mostro a do tapa, tá? Ó, agora vamos supor uma corrente elétrica entrando. Vou fazer o exemplo 15. Um ponto P do lado de cá também. Então, ó, presta atenção, minha mãozinha tá assim, né? Tá vendo? Eu vou botar a corrente entrando, ou seja, o dedão entrando, e giro esse meu ponto até encontrar o ponto no quadro, ó. Girei, girei, girei. Calma aí. Girei, encontrei ele aqui, né? Então quer dizer que o meu campo magnético está para baixo. Deu para entender? Agora vamos para a regra do tapa. A regra do tapa é basicamente a mesma coisa. A diferença é que o campo magnético é para onde você vai dar o tapa. Então, por exemplo, o dedão ele continua sendo a corrente e você gira a ponta dos dedos para onde está o seu ponto P. Então, eu tenho aqui, ó, a corrente saindo, aí eu vou girar minha mão até o ponto P. Para onde que eu dou o tapa? Para cima, entendeu? É como se o campo magnético fosse a palma da mão. Então, o seu campo magnético está para cima. Aqui está entrando, né? Para onde que eu vou dar o tapa? Para baixo. Então, o seu campo magnético está para baixo. Vou fazer mais um exemplo. Agora eu vou botar um condutor retilíneo, tá? Com uma corrente I subindo. E eu vou pensar num ponto P do lado de cá. Troquei um pouquinho as coisas. Então presta atenção, tem uma corrente subindo, tá? O meu ponto P eu já direcionei pra cá. Pra onde que eu vou dar o tapa? Pra fora do quadro, ó. Minha mão sai do quadro. Se tá saindo, como eu represento o campo magnético desse lado, assim, né? Um pontinho. Agora eu vou usar esse mesmo exemplo e vou imaginar um outro ponto aqui. Um ponto P do lado de cá. Vou botar a pelinha. E agora, ó, tá subindo. Vou virar a ponta do meu dedo até achar o ponto. Achei o ponto. Pra onde que eu dou o tapa? Pro quadro, né? Então é porque vai entrar no quadro. Então, o campo magnético vai estar assim. Alguma dúvida? Hein? Expliquei. Não, confuso. Oi? Eu confundi um pouco nessa última só, tem como explicar de novo nessa última. Então vamos lá, vamos fazer de novo. Eu vou fazer um outro exemplo. Ou quer fazer isso? Não, vamos fazer isso de novo. Quer usar qual regra? A primeira ou a segunda? Desculpa, eu não entendi. Quer usar qual regrinha? A do tapa ou a outra? Ou a do A livro? do tapa, cara, se eu tapa ainda consigo pegar. Tá, então ó, eu tenho a corrente subindo, então o I vai estar subindo. Aqui, o meu ponto P já está com a ponta do dedo. Então presta atenção, o meu tapa ele sai do quadro. Tá vendo, ó? O meu tapa ele vai sair do quadro. Se ele sai, um pontinho. Agora, eu tenho uma corrente subindo. Vou analisar o ponto do lado de cá. Aí eu vou girando, vou girando. Achei aqui o ponto P. O que que eu vou fazer aqui, ó? Ó. Não vai entrar no quadro esse tapa?
Então, se ele está entrando no 4, é o xzinho. Lembra? De acordo com essa nomenclatura aqui. Foi agora? Deu para entender? Show, entendi. Obrigado. Nada. Agora, eu também posso te dar os campos e perguntar a corrente, tá? É porque a gente está aprendendo campo agora, então a gente faz exemplos com o campo. Mas, óbvio que se eu te der a corrente, por exemplo, eu não indiquei como é que tá o I. Eu disse que o ponto tá aqui, né? E que tá saindo. Então, tua corrente vai estar subindo, né? Vou fazer um exemplo ao contrário. Por exemplo, do um ponto P aqui. Vou botar um ponto P embaixo. Aí aqui eu vou ter um campo saindo. Pra onde que vai ficar minha corrente? Me digam aí vocês. Vai, pessoal, faz aí, me explica. Me conta. Pra ser sincero, tô dando tapa no ar aqui, não tem problema. Vamos lá, vai direcionar a ponta. Ah, pode falar. Da esquerda pra direita. Calma aí que eu tenho dificuldade com isso. Da esquerda para a direita, vamos lá confirmar. Eu tenho um ponto P para baixo, né? E eu tenho um campo saindo. Correto? Agora. Então quer dizer que a corrente está para lá. Agora, presta atenção. Se tivesse para o outro lado, ó, da esquerda para a direita, é porque ele estaria entrando. Mas talvez vocês tenham essa confusão por fazer no quadro, em vez de fazer na folha. Entendeu? Eu que errei mesmo. Ah, tu que errou mesmo? Então tá bom. Deu pra entender, ó? O ponto P tá pra baixo, o campo ele tá saindo, né? Então a corrente vai estar pra lá, ó. Pra onde aponta o dedão. Se for usar outra regrinha, o ponto P tá pra baixo, né? E calma aí que agora até eu esqueci. É porque na verdade a gente indica a corrente no ponto, né? Eita. Bom, o ponto P tá pra baixo, né? Agora a corrente, o campo magnético ele está saindo. E calma aí que eu me confundi agora. É isso mesmo. Aqui, ó. O campo está saindo, né? O ponto P está para baixo, a corrente está para o lado. Mas eu acho que é melhor vocês escolherem uma forma de fazer. Ou faz sempre pela regra do livro, ou faz sempre pela regra do tapa. Senão vão meio que se confundir igual eu me confundi agora. Porque, né? Muda um cadiquinho, assim, um pouquinho. Mas às vezes dá nó na cabeça. Então escolha uma forma. Geralmente os alunos preferem a regra do tapa, acham mais simples. Mas fica a critério de vocês, tá? Tranquilão aqui? Posso continuar? O dedão é sempre a corrente elétrica. O dedão é sempre a corrente elétrica, independente se é a regra do livro ou a regra do tapa. Eu inverti isso aí. Ah, e é sempre a mão direita, hein? Porque é regra da mão direita. Isso é muito importante também. Bom, aqui tem uma formulinha, né? Graças a Deus, chega de tanto blá blá blá. Vamos fazer contas. Titia Trigueira adora continhas. E pra você? Parte preferida. Então preste atenção. Só um minutinho. Quer que eu troque o desenho? Pera aí. Bom, então você vai usar a regra da mão direita para poder definir a direção e sentido do campo magnético, tá? E para você calcular a intensidade, você tem uma fórmula. Cuidado porque as fórmulas do que eu vou ensinar a seguir, elas são muito parecidas, tá? Infelizmente, não dá para eu explicar como se chega a essa fórmula, porque você precisa de uma matemática, né? Mais elaborada, digamos assim. Coisas que vocês ainda não tiveram, tá? Então,
realmente decorar a forma. Então preste atenção. A direção e o sentido a gente usa a regra da mão direita. Agora, a intensidade você utiliza B é igual a Mi0 vezes I sobre 2πr. Deixa eu só ver se tá minúsculo ou maiúsculo. Isso. Bom, então vamos ver o que significa cada T, tá? O Mi0 é a permeabilidade magnética. Na verdade, o Mi é a permeabilidade magnética. Esse termo está relacionado com o meio, é uma constante. Igual a gente já vê o K, o G, né? Outras constantes por aí. Então, quando for Mi0 é porque está representando o vácuo. E ele tem um valor fixo, que é 4π. Aí vai ser dado no enunciado, vezes 10 a menos 7. Então eu vou botar aqui, ó, Mi0 e o valor dele, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla, deixa eu ver aqui, Tesla vezes metro por ampere, tá? Isso daqui é permeabilidade magnética no vácuo. Tranquilo? Mas isso daqui vai ser dado, então fiquem tranquilos. Então preste atenção. Observem que a constante ela está em metro. Então esse R aqui representa a distância que o condutor ele vai estar desse ponto, tá? Então essa distância aqui ela vai ter que estar em metros, né? Tranquilão? O I é a corrente, que é em ampere, e B é o campo magnético. Eu já falei para vocês qual que é a unidade de medida? É Tesla, né? Isso. É medida em Tesla. Tesla é representado pela letra T, tá? Tranquilão? Ficou alguma dúvida? Então, se eu perguntar, presta atenção, se eu perguntar qual o vetor, né? O vetor campo magnético, numa questão, eu quero saber a direção e sentido e a intensidade. Vocês vão ter que calcular. Se eu perguntar, tipo assim, caracterize o vetor campo magnético. Vocês vão ter que fazer a regra da mão direita para identificar a direção e sentido e calcular a intensidade. Alguma dúvida até aqui? Não. Não, só continha, né? Então, Só conversar.